Salve, salve corações, salve, salve meus amores, galerinha do quinto ano, a turma mais top de todas as galáxias. É o seguinte, turminha, hoje nós vamos estudar no livro de História, na página 85 e 87, o seguinte assunto: literatura indígena, né? Além dessa notícia boa, que é o estudo hoje, que é um estudo muito legal, eu também queria dizer para vocês que eu fico feliz em saber que nós já estamos voltando às nossas aulas normais presenciais, né? Então aguarde um pouquinho mais, que logo logo, não vai demorar muito, eu prometo. Nós já vamos estar juntinhos aí em sala de aula, compartilhando esse conhecimento que a gente sempre compartilha aqui na nossa turma do quinto ano, tá bom? Então tá, meus amores, abra o seu livro na página 85 a 87 e vamos estudar esse assunto maravilhoso que é hoje a literatura indígena. Nós sabemos que os índios eles sempre foram muito esquecidos no passado, né? Houve um tempo que nós, né, os portugueses, né, muitos têm herança indígena, outros africanos, outros portugueses, outros misturados. Porém, os portugueses, os europeus, eles fizeram simplesmente, eles se aproveitaram dos índios, vamos dizer assim, em um determinado momento da história do Brasil. Em outro determinado momento, esses índios foram sendo esquecidos, tá bom? Dessa história. E agora, recentemente, os índios foram ganhando novamente seu espaço. Por quê? Porque a República Brasileira ela começou a entender que os índios deveriam ser valorizados. E aí foram criadas novas políticas públicas para que assim o mundo, o Brasil, os estados começassem a valorizar a cultura indígena. E a literatura indígena é muito importante, porque a literatura indígena é a literatura feita por eles, de forma que eles mostram para o restante do mundo que eles têm uma história. E hoje em dia, eles já têm essas histórias registradas, né, em livros. Muitos indígenas já são escritores, muitos indígenas são formados, alguns já têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Já existe índios com formação. E existem índios ainda que não saíram das vilas, que ainda tem os estudos, mas estudos ainda baixos, ainda tem índios assim. Na verdade, nós ainda temos índios ainda que vivem como nômades, a gente ainda tem índios no Brasil que vivem como nômades, que não param, que não tem lugar fixo. Nós temos todo tipo de índio que você imagina, porém, os indígenas, independente da forma como eles vivem, eles têm as suas histórias. E eles tentam preservar essas tradições que são tão importantes para a sua história e para a nossa também. Porque o Brasil, ele tem como início os índios na sua história, né? E se os índios fazem parte dessa história, eles têm a sua importância para o aprendizado também de todos os brasileiros. No início do seu livro diz assim, ó: a literatura indígena, assim como a literatura africana, está baseada na oralidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer com isso? É que essa literatura dos índios, ela tem como base, como princípio, as histórias que foram passadas de geração em geração, de pai para filho, durante muito tempo. Durante, na verdade, toda a história da vida deles, dos índios, tá bom? Todo esse tempo eles foram contando essas histórias, as suas danças, as suas aquilo que eles acreditavam, né? A religião, como deveria ser cumprida essa religião. E isso foi durante muitos anos passado de pai para filho, sem ser escrito em uma única folha de caderno, Hoje em dia já é diferente, mas antes era só a oralidade que prevalecia no meio indígena quando se falava da sua literatura. Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão de tradição entre as gerações, ou seja, tudo é transmitido por meio da fala, como eu acabei de falar. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por ele. Beleza? É muito comum, gente, os índios fazerem rodas de fogueira para contar história. E ali eles aproveitam para contar histórias do passado deles, que eles aprenderam, para essas histórias continuar fluindo aí de geração em geração.
Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala. Isso significa que um discurso pode começar ou terminar com um canto, ou o canto começar ou terminar com um discurso. Isso é muito legal, porque os índios eles podem estar, por exemplo, ali dando um discurso e de repente ele começa a cantar. Ou ele pode simplesmente estar cantando e no final ele termina com um discurso, ou começa com um discurso e canta. Então, isso é muito comum, por quê? Porque essa é a tradição deles, viu, gente? Existem na literatura indígena divisões de gêneros textuais, de acordo com o objetivo, para cada situação. Então eu trouxe aqui algumas imagens dos indígenas, né? Eu trouxe para vocês aqui esses gêneros textuais. O primeiro é as narrativas. As narrativas elas são comuns para as mais diferentes situações ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo. Então as narrativas são assim, exclusivas para um grupo específico ali ou em algumas situações também da vida indígena. As instrutivas, que são, vamos dizer assim, o momento que eles são instruídas algumas coisas importantes dentro das aldeias indígenas, né? As instrutivas são comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costume, tradições, técnica de caça e pesca, crença, místicas e etc. às crianças. Então essas são as instrutivas, é como se fosse uma escola indígena que o professor são os mais velhos e as crianças aprendem esses costumes com os mais velhos para repassar também para os seus futuros filhos e netos. Aí nós temos também, gente, as canções. As canções são comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. Então, todas as canções dos indígenas, toda a música que eles fazem, né, elas têm como base aí o amor que eles têm pela natureza, pelas pessoas, pela sua família, pelos índios, né, pela família que eles têm, pela família indígena e principalmente a natureza. Eles acreditam que a natureza é como se fosse um deus. Então, eles têm esse respeito muito grande pela natureza e esse respeito eles colocam para fora, vamos dizer assim, através de lindas canções feitas pelos nossos índios, né? E as invocações, que são próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho. Como eu falei, eles acreditam que da natureza, os deuses vêm da natureza, então a própria natureza que eles usam para fazer remédios medicinais, curar alguma coisa, ou eles vão fazer algum trabalho importante na aldeia, eles invocam essa natureza que são os deuses, né? Ali que são momentos de narrativas, né? Que faz parte dessa literatura, que também são passadas de geração em geração, esses costumes. Tá bom, gente? Recentemente, os povos indígenas conheceram a escrita e têm utilizá-la e têm buscado utilizá-la como forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral. Ou seja, ultimamente eles têm tentado resgatar todas essas culturas que foram passadas de geração em geração e colocar elas em livros, colocar elas em textos, escritas, para que assim os netos e os filhos nunca percam essa tradição que é importante para a história dos índios. Tá bom, gente? Esse é um assunto muito legal, eu gostei desse assunto, gosto de repassar aos alunos. Vocês acompanharem no livro, você pode fazer a leitura novamente, tá bom? Para que você entenda melhor. E você vai responder a atividade da página 86, tá bom? Da página, ó, tá bem aqui, ó, 86 e 87. São 2 páginas, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, não fique com vergonha, pode me chamar no WhatsApp, no privado, você tem meu número. Me chame lá, me pergunte, que eu vou te ajudar a te responder a questão, a tirar todas as tuas dúvidas, tá bom? Todas as suas dúvidas. É isso aí, galera. Até a próxima, até amanhã. Valeu!